Fala galera, beleza? Eu sou o Ralfo de Barros Monteiro Filho, sou professor de Direito Civil, professor de Registros Públicos e atualmente juiz em exercício na primeira vara de Registros Públicos aqui de São Paulo. É um prazer muito grande, de novo, participar desse projeto que é o Jurisprudência Conectada aqui na TV Registradores, na Arisp, com vocês. É muito bacana, não só pelo formato, pela nossa ideia aí de tentar passar, discutir, na verdade, fomentar, trocar algumas ideias em relação a alguns temas, mas de maneira pontual e sempre tendo como pano de fundo algum julgado importante, alguma coisa recente, alguma novidade, e que nos permita, durante esses comentários, trazer alguns outros pontos, algumas outras observações. E isso é muito legal porque, em acréscimo a isso tudo, a gente está ao vivo, quer dizer, a gente está aqui discutindo isso ao mesmo tempo, em tempo real, vamos recebendo as coisas, eu estou aqui acompanhando no telefone, vamos tocando bala aí, mandando bala, aliás, para fazer virar bordão, né? Eu vou começar a repetir isso daí agora, por causa do professor Arthur, que fica divulgando vídeo meu picotado por aí. Mas vamos mandando bala de verdade mesmo, manda as questões, manda por aqui, a gente vai respondendo na medida do possível, vou fazendo referência aqui, isso que é o importante, essa participação. E hoje, na verdade, eu trouxe aqui um assunto que sempre me preocupou, como juiz que julga, como alguém que cuida de uso capião tão de perto, lá nas varas de registros públicos, porque ele diz respeito ao processamento e aos eventuais óbices de um processamento de uma ação de uso capião. Então, a gente sabe, na verdade, que a uso capião é uma ação que tem alguns... Aliás, o pessoal tá me lembrando aqui, deixa antes, eu mesmo me interromper. Pessoal, compartilha aí, vamos fazer aumentar, vamos fazer bombar, isso é muito importante para nós. Aqui, compartilhar e ver também, verificar pra gente lá, continuar consultando o Arisp Jus, que aliás saiu recentemente o último número aí, inclusive tem um artigo meu. Vamos começar, vamos mandar bala nisso daí, a gente tá aqui para isso e vamos fomentar. Mas como eu ia dizendo, é o seguinte, o processamento da uso capião já é problemático. Ele, por natureza, ele é um processo problemático, ele é cheio de etapas, tanto que a gente costuma dizer na vara que o cumprimento judicial, quer dizer, a parte que o juízo cuida não é tão complicada, mas a parte de cumprimento por parte do cartório é extremamente complexa, porque a gente tem inúmeras pessoas para serem citadas, diversas cientificações, a necessidade de se localizar todo mundo para poder realizar um processo válido, existente e válido. E um dos grandes problemas que nós tínhamos também, além de todos esses, né, além de eventuais oposições das fazendas públicas, eventuais interferências em áreas públicas, nós tínhamos um problema grave que era a questão da irregularidade, eventual irregularidade do imóvel que se pretendia usucapi. E existia um entendimento que não é tão antigo assim, mas um entendimento no sentido de que se o imóvel tivesse, por exemplo, colocado num local irregular ou num parcelamento irregular do solo, não seria possível de usucapi. Então vejam aí que seria mais um óbice, mais um entrave ao processamento da ação de uso capião. E me parece, eu trouxe aqui um julgado agora muito recente, porque é de novembro mesmo de 2016, me parece que a questão, pelo menos aqui em São Paulo, ela tá se tornando pacífica. O tribunal está finalmente sacramentando o entendimento de que eventuais irregularidades que existam no imóvel usucapiendo não interferem na aquisição da propriedade. E isso me parece extremamente correto, não só sob o prisma jurídico, mas também sob esse aspecto prático. Porque os juízes que cuidam desse tipo de ação, os advogados, o próprio Ministério Público quando atua, os procuradores, a gente percebe a angústia que é do processamento da uso capião. Então, na medida em que se pacifica essa ideia, como eu falei, me parece extremamente correta do enfoque jurídico, de que não há a irregularidade, não vai causar não é matéria prejudicial ao conhecimento da ação de uso capião e eventual a procedência da ação, isso aí livra pra gente um caminho muito importante. Quer dizer, se há alguma irregularidade no imóvel, que isso se discuta na esfera apropriada e que se regularize na esfera apropriada. O que a gente não pode permitir é que eventuais já situações irregulares acabem levando a mais irregularidade, a mais informalidade. E é justamente o que o acórdão toca e isso é muito importante. Então eu vou começar aqui, eu já vou avançar para o primeiro slidezinho, só para mostrar em mente alguns trechos, como eu fiz da outra vez. E eu até saliento o seguinte, que o meu objetivo
aproveitando aqui a outra câmera, olha só, o meu objetivo é não só analisar esse acórdão, digamos, como pano de fundo, mas trazer outros que estejam relacionados à matéria também, porque aí, de certa forma, embora nós estejamos analisando um julgado, que, digamos, é esse pano de fundo aqui, no nosso caso, a apelação cível número 000082260 de 2012, julgado recente, vejo, de 10 de novembro de 2016 agora, portanto, poucos dias atrás, poucas semanas atrás, além desse julgado pano de fundo, a gente acaba enfocando também outras decisões importantes, tribunais afora, tá bom? Vamos lá então dar uma olhada nessa ementa, aqui está escrito assim, foi reduzido a termo assim: uso capião, imóvel, parcelamento irregular do solo, sentença terminativa ante a impossibilidade jurídica do pedido, eventuais irregularidades no parcelamento do solo que não têm o condão de influenciar o resultado da demanda, análise restrita aos requisitos para a declaração de domínio, sentença anulada, recurso provido. Aqui, na verdade, o que aconteceu foi a propositura de uma ação de uso capião, cujo magistrado em primeiro grau entendeu que a irregularidade, justamente no parcelamento do solo urbano, impedia a análise de mérito, a análise de fundo, a resolução de mérito daquele processo de uso capião, e acabou dando uma sentença extintiva, sem resolução do mérito, e o tribunal, aí por meio da apelação, acabou anulando a sentença, dando provimento ao recurso e mandando processar, e já dizendo que esse tipo de irregularidade não pode ser colocado como nenhum óbice aí, ao conhecimento da ação pelo juiz e eventualmente procedência. Quer dizer, ele pode até eventualmente chegar à conclusão de que a ação é improcedente, mas o fato sozinho de existir uma irregularidade no parcelamento, e eu vou afirmar aqui que isso também se estende para outras irregularidades, mas essa irregularidade no parcelamento do solo não pode ser fundamento para ele extinguir a ação ou para ele julgar improcedente a demanda, tá? Vamos analisar alguns trechos aqui, saliento de novo aí para você compartilhar, aproveitar essa oportunidade que a gente tá, né, de entrar ao vivo, compartilhar bastante, verificar o material da Arispijus também. Vamos avançar aqui e ver alguns trechos. Para a gente não perder muito tempo, eu não trouxe muita coisa, não há necessidade de colacionar muitos trechos do julgado, mas vamos lá com os mais importantes. Vamos lá, então, aqui o desembargador Moreira Viegas, ele diz: entretanto, não há que se indagar neste momento a respeito da regularidade do local onde se situa o imóvel, uma vez que o registro do parcelamento não constitui requisito para uso capião, de modo que a regularidade do loteamento não é imprescindível para a procedência do pleito. Avança. Aliás, a ilegalidade do parcelamento do solo não pode servir para fomentar outras irregularidades. Esse trecho também é extremamente importante porque é justamente aquilo que eu venho sustentando, já não só eu, mas os outros juízes das varas de registros, também aqui de São Paulo, pelo menos, com quem a gente trabalha. Essa irregularidade no parcelamento do solo, ela não pode redundar na perpetuidade de uma situação informal, porque enquanto existir, se nós adotarmos entendimento diverso, enquanto existir irregularidade no parcelamento do solo, eu mantenho uma situação de instabilidade, uma situação incerta, uma situação de insegurança jurídica, que é precisamente a posse que não tem propriedade, tá? Então, para fomentar outras irregularidades e informalidades, ignorando a realidade do local, já ocupado por diversas pessoas e cuja adequação deverá ser feita, se não pelos responsáveis, pelo poder público. E em linha de conclusão, a conclusão ali fui eu que coloquei, mas porque esse trecho do voto do desembargador Moreira Viegas acaba resumindo, deixando de uma forma enxuta, sucinta, a ideia principal. Em suma, eventuais irregularidades no parcelamento do solo, onde se insere o imóvel, não tem o condão de obstar o direito de ação dos autores e impedir o processamento da demanda, a razão pela qual deve ser anulada a sentença de primeiro grau, tornando os autos ao primeiro grau de jurisdição. Vou voltar aqui. Na verdade, o que foi analisado especificamente nesse processo, nesse recurso de apelação, o que foi devolvido ao tribunal para conhecimento, foi exatamente isso. Quer dizer, eventual irregularidade no parcelamento do solo pode impedir o julgamento de uma ação de uso capião? Não pode. E o desembargador ele acabou espancando a dúvida e dizendo, olha, eventual irregularidade não pode fomentar outras irregularidades. Mas o que eu queria salientar aqui nas minhas anotações a respeito disso é que não é apenas, ou não são apenas esses tipos de irregularidades, como no parcelamento do solo, que não vão causar impedimento ao conhecimento de uma ação. Existem outras irregularidades ou outras situações que poderiam suscitar dúvida. A primeira que eu trouxe aqui é a do bloqueio de matrícula. Imagine então que a matrícula imobiliária esteja bloqueada por determinação judicial.
O fato dessa matrícula estar bloqueada impediria o reconhecimento da ação de uso capião? Também não, no meu modo de ver, também não. Tudo pelos mesmos motivos que o desembargador trouxe, que o voto aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo trouxe, porque uma situação de irregularidade não se constitui, não é requisito da uso capião. Os requisitos da uso capião são aquelas previstas na lei material, na lei civil, e não outros. Vou dar mais um exemplo. Aqui eu vou até citar a apelação civil, não sei se eu coloquei, está aqui no slide, vamos lá. Pelos mesmos motivos, eventual bloqueio da matrícula determinada judicialmente por força de irregularidade não pode evitar a aquisição por meio da uso capião. Essa também é uma apelação aqui de São Paulo, número 0016634, 10 de 2012, também de julgamento recente. Da mesma forma e pelos mesmos motivos, e isso deve ser precisamente o nosso próximo slide, pelos mesmos motivos, medidas urbanísticas ou ambientais que estejam ensejando irregularidade no imóvel, vamos supor que o imóvel esteja localizado numa área ambiental protegida, isso também não faz ou não vai obstar o conhecimento da ação de uso capião, exatamente pelos mesmos motivos. E quando eu repito essa questão dos mesmos motivos, o pano de fundo todo é uma razão muito simples, é que a uso capião ela é um modo originário de aquisição da propriedade, de maneira que todo o histórico da matrícula anterior vai desaparecer. Você vai falar, Ralfo, mas as irregularidades não vão desaparecer. Não vão, e nem poderiam desaparecer. O parcelamento continua irregular, a matrícula anterior esteja, por exemplo, inserida, esteja contida numa área de proteção ambiental, vai continuar numa área de proteção ambiental, portanto irregular, mas ela não vai obstar o reconhecimento da uso capião. O que vai acontecer é que, posteriormente, essas medidas precisam ser tomadas para regularização do imóvel. Tá? O que não pode, e essa foi a ideia, a ratio do desembargador nesse voto, foi de que uma situação de irregularidade, no caso do parcelamento do solo, mas a gente está estendendo para outros campos, uma irregularidade não pode redundar na perpetuidade de uma situação informal. E a situação informal aqui, no caso, é a posse que não tem titulação ou é a posse que não é acompanhada da propriedade, tá? Então, só para mostrar que em relação às medidas urbanísticas e ambientais, da mesma maneira, e isso são recorrentes as alegações, às vezes, das partes nos processos de uso capião, de que, olha, está em área de proteção ambiental, ou olha, não está seguindo o regramento urbanístico, não segue a lei, o plano diretor da cidade, isso não importa. Para fins de uso capião, meu amigo, desculpa, mas esse tipo de argumento não cola. Eventualmente, não estou pregando aqui a irregularidade perene desse tipo de situação, mas o que eu estou dizendo é, considerando o uso capião forma de aquisição originária, esses problemas não podem ser óbices, não podem obstruir o julgamento de uma ação de uso capião e eventual procedência, tá? A regularidade disso deve ser feita depois. Uma irregularidade não pode gerar ou não pode justificar outra irregularidade. Maravilha, deixa eu avançar aqui, então trazer alguns aspectos a respeito dessa aquisição originária, e eu vou lembrar mais uma vez, eu vou martelar vocês, estamos aqui, né? Vou martelar, compartilha, vamos continuar divulgando, tá muito bacana, tem crescido bastante, exponencialmente, aí a audiência do nosso Jurisprudência Conectada, e vamos continuar nesse sentido aí, porque para nós é muito bacana, a gente fica de fato muito feliz, além de fomentar, como eu já falei várias vezes, poder ampliar o debate dessas questões. Então, aproveitar o ensejo para falar um pouco da aquisição originária e dizer, vejam, por que a aquisição é originária quando se trata de uso capião? Porque não há qualquer traço de transmissão de direitos por meio dela. Ao se reconhecer a uso capião, nada do que ficou para trás acompanha o bem ou acompanha a matrícula. É como se nós zerássemos. E tanto é que é feito um novo registro, uma nova matrícula, como se nós zerássemos aquela anterior, tá? Com o nascimento do direito de propriedade para o possuidor, que é o prescribente, desaparece todo o histórico da matrícula pela constituição de uma nova. Eventuais gravames de direitos reais menores inscritos, como usufruto ou direito de superfície, desaparecem pela aquisição ex novo. Lógico, se o direito matriz de propriedade desaparece para o antigo proprietário, evidentemente que outros direitos reais menores, aqui como a superfície ou como usufruto, também são extintos da mesma maneira, tudo por força, repita-se, de se tratar de um modo de aquisição originária. O novo senhor não assume os encargos de qualquer natureza que
que porventura recaiam sobre o imóvel. É aquele princípio do tantum prescriptio quanto possessum. E aqui eu trouxe um julgado, aproveitando, né, o ensejo mais uma vez, eu trouxe um julgado para mostrar que há o efeito liberatório, inclusive quanto às dívidas fiscais. Vejam, esse aqui é daqui de São Paulo também, da 15ª Câmara de Direito Público. Agravo, execução fiscal, IPTU de 98 e 99, município de Itariri. Redirecionamento da execução contra os usucapientes do imóvel. Não cabimento, pois a usucapião, efetivada por sentença transitada em julgado, dia tal, é forma originária de aquisição do domínio, inexistindo vínculo entre os novos titulares do imóvel e o anterior, ou dívidas tributárias relativas ao bem geradas antes da declaração da usucapião. Portanto, aqui, as dívidas fiscais, aquelas que tivessem, que existissem, que gravassem o imóvel, para o novo proprietário, não existem, ele não pode ser acionado. Estou dizendo, então, que as dívidas tributárias desaparecem, que os credores se ferraram? Não, não é isso. Tanto as dívidas privadas, como as fiscais, como as fazendárias, elas persistem. Elas só não podem ser cobradas do novo proprietário. Ok? Deixa eu avançar aqui, ver se ainda tem... Opa, fui um a mais, deixa eu voltar. Vou falar um pouco agora sobre o chamado efeito liberatório da usucapião, que é a usufructio libertatis. O efeito liberatório, esse efeito liberatório, ele decorre também... Pessoal, estamos aqui, já estou até... Meu negócio está pitando. Quero agradecer aqui o pessoal que tá vendo, já bastante gente. Vamos continuar aí. Muito feliz aqui, já estou recebendo aqui algumas coisas, eu vou depois, aos poucos eu respondo, por e-mail ou por aqui mesmo pelo Facebook. Beleza? Mas então o que eu vinha falando é o seguinte, efeito liberatório ou usucapio libertatis é uma característica que decorre precisamente da natureza originária da aquisição da propriedade pela usucapião, que impõe a liberação do novo proprietário em face de todos os encargos que existiam sobre o imóvel. Isso é, então, portanto, o que se chama de usucapio libertatis e que decorre de nós considerarmos como a forma originária de aquisição da propriedade. Aí a questão que a gente coloca, um último ponto aqui a respeito do nosso encontro de hoje. Esse efeito liberatório, a usucapio libertatis, atinge todas as hipotecas, e quando eu digo atinge todas as hipotecas, atinge as hipotecas durante o período de posse do prescrevente, ou somente as anteriores, ou ambas. Vejam, a natureza originária da aquisição da propriedade imóvel e o efeito retroativo da sentença de usucapião são incompatíveis com direitos reais de garantia que pendem sobre a matrícula no momento do pronunciamento judicial. Nesse primeiro parágrafo a gente matou a questão e já disse, as hipotecas, como regra, devem desaparecer. A pergunta é, isso aconteceria para extinguir tanto a hipoteca anterior como a posterior ao início da posse do usucapiente? E como eu falei, aliás, eu não falei, mas como eu perguntei, a resposta é positiva. Ele está dando risada aqui, eu fiz confusão, mas a resposta é positiva, a resposta sim. E aí eu trouxe aqui um último julgado ao ensejo dessa discussão toda, que é justamente o posicionamento do STJ que vem para você e diz: olha, não importa se a hipoteca foi constituída durante o período de posse e também não importa se ela foi constituída no período anterior. A aquisição é uma forma, por ser originária, ela gera o efeito esse efeito liberatório. É tão forte esse princípio, é tão rigoroso o efeito, esse efeito de liberar, de exonerar o novo proprietário, que inclusive as hipotecas formadas antes ou depois, inclusive as dívidas fiscais, todas essas daí estão derrubadas em face do novo proprietário. Vejam, então, ao julgado do STJ, assim, só trecho, né? Com a declaração de aquisição do domínio por usucapião, deve desaparecer o gravame real hipotecário constituído pelo antigo proprietário antes ou depois do início da posse ad usucapionem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, não decorrente da antiga e não guardando com ela qualquer relação de continuidade. Então, para nós, a conclusão muito importante é justamente esse entendimento que já é pacífico, reiterado no STJ, as hipotecas dadas, sejam aquelas atuais no período de posse, né, ou anteriores, elas são extintas. No campo processual, para nós finalizarmos aqui, vejam, no campo processual, isso acaba trazendo um ônus processual para o autor da usucapião, que é integrar na relação jurídica processual o credor hipotecário.
significa então dizer que o credor hipotecário ele tem que participar da ação de uso capião. Por quê? Porque o direito real dele vai ser extinto se a ação for julgada procedente. Então, às vezes é até comum, isso a gente vê no dia a dia na vara de registros, tanto na primeira como na segunda vara aqui em São Paulo, é muito comum às vezes que o credor hipotecário não queira participar do litígio. E diz, mas eu não tenho nada a ver com isso, ou eu não quero participar, ou eu não quero retrucar a ação porque eu não quero pagar, eventualmente, depois arcar com honorários e custas e tal. Mas ele tem que participar, ele é parte, ele tem que ser colocado no polo passivo. Se ele concordar, se ele não tiver interesse, e por ele tudo bem, que se desfaça a hipoteca, esse é um outro problema. Mas que ele precisa ter oportunidade de participar, e isso é obrigatório e é causa de nulidade se não for observada, isso e não há dúvida nenhuma. Tá? Deixa agora para finalizar de verdade mesmo, para não extenuá-los demais, essa mesma observação, essa mesma obrigação que se coloca no campo do processo judicial, eu diria que se estende sem dúvida nenhuma ao uso capião extrajudicial, ao uso capião administrativa. E quando nós falamos no âmbito administrativo, o que eu quero dizer é o seguinte: é necessária a aquiescência, para que se faça a uso capião administrativa, é necessária a aquiescência também do credor hipotecário. Então, se nós tivermos aí uma possibilidade de ser realizada a uso capião extrajudicial, é necessário da mesma forma que o credor hipotecário se manifeste favoravelmente, ok? Se ele não se manifestar previamente, se ele não assinar a planta memorial como exige a lei, o requerente, o interessado na uso capião administrativa, vai ter que pedir ao oficial que notifique esse credor hipotecário para que ele, querendo, participe da uso capião administrativa. Lembrando que a não participação desses notificados não significa a sua concordância. Ao contrário, a não manifestação de uma dessas partes intimadas no âmbito administrativo redunda na sua desconformidade, na sua não aceitação com a uso capião e, portanto, leva à via judicial. Tá? Pessoal, eu vou encerrar por aqui para também não tomar muito tempo. Quero agradecer bastante, novamente rogar aí que vocês todos compartilhem e verifiquem, entre lá depois no site da Arisp, vejam o nosso Arisp Jus, reiterando mais uma vez que nós temos aí, saiu a edição recente, tá muito legal, eu escrevi um artigo sobre alguns primeiros lineamentos sobre a convenção da AIA, da apostila da AIA aqui no Brasil. Então, quero agradecer, quero pedir aí, rogar mais uma vez que vocês compartilhem, agradecer mais uma vez ao meu amigo professor Alberto Gentil pela oportunidade, doutor Francisco, e estamos à disposição, continuam mandando aqui, agora eu vou dar uma olhada no que eu recebi e vou respondendo aos poucos. Tá bom, pessoal? Valeu mesmo, muito obrigado e vamos socando pau e mandando bala aí. Valeu, obrigado.